Daí varão de guerra, daí varoa de guerra. Estamos juntos em mais uma leitura bíblica dinâmica da geração disposta a pagar o preço 2012-4. E hoje falaremos sobre 3 palavras densas de assuntos intermináveis, sobre seus conceitos. Vou instigar você a procurar explorar mais o conhecimento dessas 3 palavras: misericórdia, graça e justiça. Meus irmãos, não é um assunto fácil. O que é misericórdia? O que é graça? O que é justiça? Já parou para pensar? Definir? Para isso, vamos ler hoje um texto importantíssimo que aborda a questão da justiça e da graça. E junto falaremos sobre a misericórdia. Romanos capítulo 3, ali a partir do versículo 21. Vamos comigo. Mas agora, sem lei, porque como estava no Novo Testamento, não era mais o tempo da lei, mas sim o tempo da graça. Graça, favor imerecido. Vamos continuar. Se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Ou seja, só pode haver justiça em Jesus Cristo, senão não há como ter um justo sequer, como diz no mesmo capítulo. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meu irmão, este assunto é complicado. Todos pecaram. Não, mas eu não pequei, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa que faz o bem, não faço mal para ninguém. Olha, meu irmão, aqui está dizendo que todos pecaram. E que isso é uma afirmação. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, você vê, onde a Bíblia fala que só existem 2 tipos de pessoas: os mentirosos e os pecadores. Porque se você diz que você é pecador, você é pecador. Mas se você diz que você não é pecador, então você é mentiroso. Mas se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoá-los, como diz lá. Mas voltando ao nosso assunto. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Anota aí, Romanos 3, 23. Agora 24. Sendo justificados gratuitamente, de graça, na faixa, como dizem alguns jovens, na vasca, como dizem outras gírias, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção pelo seu sangue que nos redimiu, nos salvou. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação e mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, ou seja, aqui na sua misericórdia também, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus irmãos, este livro de Romanos é tão denso, tão denso. Peguei apenas um trecho onde abordaremos estes 3 conceitos: graça, misericórdia e justiça. Bom, começando por graça. O que é graça? Todos já prontamente respondem: favor imerecido. Mas o que é um favor imerecido? Graça é algo que você recebe bom sem merecer. Ou seja, você não merece um chocolate, um bombom, um picolé, mas eu te dou. Por outro lado, você não merece ser salvo, mas através de Cristo Jesus, você é salvo gratuitamente. Então, graça é algo que você não merece receber,
mas recebe. E misericórdia, o oposto. É algo que você merece receber, mas não recebe. Como assim? Por exemplo, você aprontou, bagunçou, fez alguma coisa. Você merece um castigo. Mas se você não recebe esse castigo, é misericórdia. Entenderam a diferença? Graça é algo que você não merece receber, mas recebe. Misericórdia é algo que você merece receber, mas não recebe. Por exemplo, nós merecemos o castigo porque nós somos pecadores, mas Deus não nos dá esse castigo. Misericórdia de Deus. Graça, misericórdia. E o que é justiça? Justiça, como muitos dizem, a que se fez, a que se paga. Ou seja, o que você merece, você recebe. Entendeu? Por exemplo, você aprontou, então você é castigado. Isso é justiça. Você fez algo bom, então você é recompensado. Isso é justiça. O que você fez, você merece. Graça, você não merece porque você não fez nada, mas eu te dou graça. Misericórdia, você aprontou, você fez algo ruim, mas você não recebe o castigo. Misericórdia. E justiça, você aprontou, você fez alguma coisa, você recebe o castigo. Ou você fez muitas boas ações, você recebe algo bom. Enfim, deu para esclarecer um pouco sobre os três conceitos: graça, misericórdia e justiça. Isso é muito importante entendermos sobre a salvação, porque muitos não entendem ou não compreendem o que é a salvação. É interessante vermos de que pessoas, e se você é uma delas que me assiste agora, que nasceram em lar evangélico e vivem a sua vida inteira com Cristo, ou pessoas que nasceram em igrejas, sejam católicas, evangélicas, enfim, junto à palavra de Deus, elas têm dificuldade de sentir a graça de Deus, de receber a graça de Deus. Porque muitas vezes pensam, mas eu não fiz tanta coisa ruim, eu não fiz tanta coisa mal. Então tem dificuldade de receber a graça, porque se pensam desta maneira, logo pensam, eu não mereço então tanta punição. Mas como diz a palavra, onde abundou o pecado, onde tem muita coisa errada, superabundou a graça. Por exemplo, uma pessoa foi lá, matou 1000 pessoas, cheirou todo tipo de drogas, fez o que é de mais sórdido na prostituição. Então ela merece um castigo, teoricamente, a justiça do homem, ela merece. Mas vem então a misericórdia de Deus. E principalmente aonde superabundou a graça sobre esta vida, porque Deus vai perdoar tudo, se ela tão somente ter fé, como diz aqui, e crer que o sangue de Jesus é capaz de salvar todo aquele pecado, anular todo aquele pecado, não importando o que ela fez. Por isso, pessoas que não nasceram nesses lares e não viveram juntos à palavra de Deus e tiveram suas vidas destruídas no fundo do poço, muitas vezes são capazes de sentir esta graça e principalmente permitir que a graça de Deus super transborde em suas vidas. É algo profundo, meus irmãos. Por exemplo, se eu lhe devo R$1.000 e você me perdoa, e o Joãozinho ou a Mariazinha te deve R$10 e você a perdoa ou o perdoa, qual foi mais fácil perdoar? Muito mais fácil perdoar R$10 do que perdoar R$1.000, não? É como se eu estivesse devendo 1000 pecados, porque eu pequei demais, eu errei muito, eu devo 1000 pecados. Então Deus me perdoa os 1000.
E daqui a pouco você pecou pouco, né? Não foi uma pessoa muito pecadora, não, eu faço bem para as pessoas, tal. Então, você pecou só 10, vamos colocar assim dessa forma, né? Qual Deus perdoará mais? A qual dos dois Deus mostrará maior graça e misericórdia? É com quem deve mais. Ou seja, aquelas pessoas que fizeram tudo que o homem mais detesta, abomina, ou que na palavra de Deus pecaram demais, se afastaram do seu caminho, o filho pródigo, aquele que fez das mais sórdidas coisas na sua vida. Quando voltarem para o Senhor, viverão este versículo, onde abundou o pecado, onde esteve lotado de pecado, superabundou a graça, porque teve que usar uma borracha gigante para apagar todo esse pecado. Essa é a graça. Deus não se lembra de nada que você fez, basta você confessar com os seus lábios, como diz lá em 1 João 1:9 e 10. Meus irmãos, isto é graça, é misericórdia. Porém, muitos ainda vivem sobre a justiça e querem colocar a justiça dos homens. Por exemplo, eu faço muitas caridades, eu faço muita coisa boa, eu vou ser salvo. Isso é justiça, isso não é graça, isso não é misericórdia. Isso é justiça, e a justiça é do homem. Mas a justiça de Deus está feita em Cristo Jesus para que você seja salvo. Ou seja, é impossível alguém ser salvo pelas suas próprias mãos, não há como, porque a salvação não depende do homem, não depende das suas mãos, ela só ocorrerá em Cristo Jesus. Então, se você diz, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que não faz mal para ninguém, eu a vida inteira tenho feito algo bom, você está cuspindo na cruz de Jesus. Desculpe a forma como eu coloco, mas é verdade. Você está dizendo, Cristo, não adiantou você morrer na cruz, porque eu vou ser salvo igual, eu sou uma pessoa boa, eu estou fazendo tudo que é bom. Mas o que nós vemos aqui, e o que a Bíblia fala, é que todos somos pecadores, e necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. E ainda bem que nós não vivemos já a justiça de Deus. Mas há um outro versículo importante que nos fala que não sereis demasiadamente justos, nem demasiadamente honestos. Me embaralhei. Mas, que estranho, não é isso que nós homens pregamos, que nós temos que ser justos e honestos? E a Bíblia está dizendo o contrário, não sereis demasiadamente justos, nem demasiadamente honestos? Sim, meus irmãos, porque no momento em que você achar que você é justo, e que você é honesto, e que você faz a justiça, e que por você ser uma pessoa boa, então você será salvo, ou que você é capaz de justificar alguém, meu irmão, você está dizendo que Cristo não existiu, que Jesus, aquele sacrifício na cruz, não valeu de nada, e isso te levará ao inferno. Se você crer que você é capaz de salvar a você mesmo, como é muito pregado em muitos lugares, muitas falsas religiões, porque a palavra religião, ela significa religar o seu relacionamento com Deus. Quando era Adão e Eva, eram juntos, mas quando pecaram, e o salário do pecado é a morte, a palavra morte é separação, então separam. Então Deus cria a religião, que é religar. Então religião não é uma filosofia. A religião evangélica, viver uma vida religiosa, é algo que desagrada a Deus. Assim como o povo judeu, os fariseus na época onde Jesus viveu. Portanto, meus irmãos, viver religiosamente é querer viver a justiça, o moralismo, pregar o moralismo. Você vai ser salvo pelo que você veste, você vai ser salvo pelo teu externo, enquanto Jesus fala que Ele quer ver o seu coração. Meus irmãos, não sereis demasiadamente justos, nem demasiadamente honestos, porque no dia que você achar que você é justo e que você faz a justiça, você está sendo o dono do bem e do mal. Eu sei o que é bom, eu sei o que é mal, eu sou do bem. Nós não somos, porque a nossa carne é pecaminosa, como os vimos na leitura bíblica dinâmica anterior. A nossa carne milita contra o espírito, o nosso espírito milita contra a carne, uma constante luta. Portanto, meus irmãos, para que sejamos salvos,
precisamos entender o que é graça, o que é misericórdia e o que é justiça. E precisamos e necessitamos da graça, que é algo que nós não merecemos, porque nós somos pecadores, merecemos o inferno. Mas em Cristo Jesus, nós somos justificados, ou seja, é através do sangue dele que nos redime, é através do sacrifício da cruz de Jesus. E para isso é necessário a fé, porque se você crer que Jesus era o Filho de Deus, ele era o Cristo, a palavra Cristo significa ungido, Filho de Deus, e que ele morreu naquela cruz do Calvário pela sua vida e pela minha, e que aquele sangue redimiu todos os seus pecados por graça e misericórdia, porque você merecia ir ao inferno, mas Deus não deixou que isso acontecesse, misericórdia. E porque nós não merecíamos ser salvos, mas seremos salvos pela graça do Senhor Jesus. E porque Cristo, que era o Cordeiro de Deus, a ovelha e o cordeiro, sem mácula, sem mancha, sem pecado, morreu por nós, ou seja, ele me justificou. Então em Cristo eu sou justificado, então me torno justo em Cristo Jesus. Então serei salvo. Então entenda, meu irmão, não importa como você esteja, se você hoje entregar a sua vida a Jesus, você será salvo e todos os seus pecados serão perdoados. Esses dias fomos orar por um homem cheio de tatuagens, que era preso, e ele dizia: mas Gabriel, isso não vai sumir do meu corpo nunca. Eu dizia para ele: meu irmão, aos meus olhos eu sempre verei, aos teus olhos você sempre verá, mas aos olhos de Cristo Jesus, isso está apagado. Isso é graça, meus irmãos. Precisamos viver esta graça, precisamos nos permitir receber esta graça, para que então, quando pregarmos o Evangelho, possamos levar essa graça. Por que muitos têm vivido no moralismo? Porque não se permitem viver a graça, então não podem levar a graça adiante. Então apontam dedos e dizem: você faz isso, você faz aquilo, e tentam viver a justiça. Mas Deus nos ensina que é pela graça, e precisamos da graça e da misericórdia de Deus, não da justiça dos homens, mas da justiça de Deus. Por isso em Cristo Jesus é que somos justificados. Meu irmão, deu para entender um pouquinho mais sobre graça, misericórdia e justiça? Isso tem a ver diretamente com a nossa salvação. Leve adiante isso, pregue o Evangelho, se necessário fale, não precisa ficar falando, viva o Evangelho. Então Jesus será luz na sua vida. Que Deus te abençoe, varão e varoa de guerra, em nome de Jesus. Amém.